Boa noite. Vamos fazer uma pequena recapitulação daquilo que falamos desde a sexta-feira. Primeiro passo para recuperar a saúde qual é? Reduzir a ingestão de calorias vazias ou de calorias. Segundo passo. Precisam de alguma coisa para a memória, pastor, não tem jeito. Reduzir o quê? O consumo de açúcar e produtos refinados. Terceiro passo. Reduzir os produtos de origem animal. E quarto passo, água. Água em abundância. Nós falamos ontem sobre água. Hoje nós vamos falar sobre alguns passos, mas vamos também relacionar com algumas coisas bem práticas. Um grande problema que nós vivemos hoje em país desenvolvido, que está alcançando caráter epidêmicos, é o que nós chamamos de obesidade. Texas é o estado mais pesado de toda a União. Eu trabalhei 2 anos junto com a Secretaria de Educação num programa para reduzir a obesidade de crianças em idades escolares. Conseguimos muitas coisas, mas há muita coisa a ser feita. E existe nos Estados Unidos hoje, em alguns outros países desenvolvidos, aqui nos Estados Unidos principalmente, uma indústria de 50 a 60 bilhões de dólares, que é a famosa indústria de quê? Do emagrecimento. E vocês podem ir a alguns lugares. A quantidade de produtos que existe para emagrecer é realmente algo impressionante. E cada um dessas companhias prometendo algumas coisas milagrosas ou miraculosas, mas o que nós vemos na prática é o seguinte: quanto mais produtos existem para emagrecer, parece que a população está o quê? Mais gorda. Então, gostaria de comentar algumas coisas práticas, fisiológicas hoje, que está relacionado com o ganhar ou perder peso. Primeiro, nós temos que ter em mente que existem 2 tipos de pessoas. Existe aquela que nós chamamos de metabolizadores lentos, e eu estou incluído entre eles. Eu tenho a tendência a ganhar peso. E existem aqueles que são chamados de metabolizadores rápidos. Qual é a diferença entre um e outro? E qual é a vantagem que um tem sobre o outro? Será que os metabolizadores lentos, que têm um metabolismo bem lento, têm alguma vantagem? O que vocês acham? Já reparou, por exemplo, que tem pessoas que comem e não engordam de jeito nenhum? E tem pessoas que só olhar aquela pessoa comendo começam a ganhar peso? Não é verdade? Existe uma explicação para isso. E, na realidade, ter um metabolismo lento não é uma desvantagem, ela é uma vantagem que nós a colocamos em desvantagem por viver em país onde existe abundância e acabamos indulgindo no nosso apetite. Por exemplo, aqueles que têm um metabolismo lento, na realidade não é um metabolismo lento, são corpos que sabem utilizar energia de uma maneira mais eficiente. O problema, o que acontece? É que ele, como utiliza energia com tanta eficiência, que aquele excesso de energia que ele ingere, o corpo automaticamente o que faz? Não está utilizando, o que ele faz? Armazena em forma de tecido adiposo. Então, não é uma desvantagem, é uma vantagem. Agora, a desvantagem daqueles que têm, por exemplo, um metabolismo muito rápido. A desvantagem é que, por exemplo, se vir uma fome sobre a terra, eles são os primeiros a dizer bye-bye. São os primeiros a irem. Por quê? Porque o seu organismo não sabe processar, metabolizar energia de uma maneira eficiente. Não tem essa capacidade de armazenar.
O problema daqueles que têm um metabolismo lento, como eu, é que existe muita abundância. Não estamos passando em período de escassez, não é verdade? Então, sempre temos a tendência a armazenar energia, e essa energia é armazenada em forma de quê? Em forma de tecido adiposo, em forma de gordura. Mas vamos ver as razões principais pelas quais as pessoas engordam muito. E vamos ver o que nós podemos fazer. E são regras assim bem simples. Primeiro, aquelas pessoas que querem perder peso, primeira coisa que ela deveria fazer é mastigar os seus alimentos e comer bem devagar. Existem duas coisas aqui. Normalmente os gordinhos são também um pouquinho ansiosos e comem muito rápido, não mastigam os alimentos. Por que o comer devagar ajuda a perder peso? Porque a pessoa que come devagar, ela pode reduzir até em 40% a quantidade de alimentos que está ingerindo. Mas como isso pode acontecer? É muito fácil. Nós temos no cérebro, no hipotálamo, o chamado centro da saciedade. O que é o centro da saciedade? É o centro do cérebro que emite uma mensagem nos informando ao organismo que nós estamos saciados. Só que esse reflexo, do momento que você começa a comer, até que esse reflexo é emitido, vai passar de 25 a 30 minutos. O que acontece é que se você come 3 pratos de comida em 15 minutos, o que acontece aqui? Você vai se sentir cheio, mas não vai estar o quê? Satisfeito. Já viu pessoas comerem e falam, eu comi muito, vou comer de olho grande, mas eu quero comer alguma coisinha. Ela quer comer porque ela não está satisfeita, ela está cheia, mas não está satisfeita. Porque as pessoas pensam que a saciedade vem com a quantidade de alimentos que temos no estômago, mas não é. É com o tempo em que esses alimentos permanecem em contato com as papilas gustativas da boca, que vai mandando estímulo para o centro da saciedade. Se você come em 25 a 30 minutos um prato de comida bem mastigado, o reflexo da saciedade vai se fazer e você vai se sentir satisfeito, mas não vai se sentir o quê? Não vai se sentir cheio. Por quê? Porque foi estimulado o reflexo da saciedade e chega aquele momento em que o organismo diz, você está satisfeito. Sabe o que é comer lentamente, saboreando o alimento? A maioria não sabe, não é verdade? Mas é exatamente isso que nós necessitamos fazer. A maioria das pessoas colocam a comida na boca, para a esquerda, para a direita e gol. Mais eficiente que a seleção brasileira, não é verdade? Então, vem as primeiras implicações. Primeiro, se tem carboidratos, grande parte da digestão não foi feita porque se faz através de enzimas produzidas na boca. Então, esse alimento vai fermentar. E também não vai desencadear o reflexo da saciedade. Então, controle de peso. Primeira coisa, o que é? Comer devagar. Okay? Lentamente, mastigando os alimentos. Eu sei que é um processo de reeducação. Tem pessoas que não conseguem. Mas você pode, por exemplo, colocar um pouquinho de comida na boca e colocar o garfo ou a colher na mesa, colocar em cima da... E assim fazendo. E você vai ver que, à medida que vai passando o tempo, chega a 25 a 30 minutos, você vai se sentir satisfeito, mas não vai se sentir cheio, não vai sentir aquele sono que dá quando a pessoa come muito rápido. Aquele sono dá porque, principalmente amidos que não é bem mastigado, chega ao estômago, fermenta, produz o quê? Produz álcool. O álcool o que faz? Deixa a pessoa bêbada. Por que mais de 70% dos acidentes de carro ocorrem entre 1 a 3 horas depois do almoço? Porque é o momento que as pessoas se encheram de comida, de carboidrato, aquilo fermentou, não mastigado,
e elas começam a sentir o quê? Sentir sono. O nível de atenção, ele totalmente desaparece. E a maior parte dos acidentes se dá justamente nesse horário, de acordo com a Associação Americana dos Automóveis. Então, mastigar lentamente os alimentos. Outro problema, porque os metabolizadores lentos comem muito, e também os rápidos, né? Os rápidos comem muito, mas não precisa comer tanto, é a falta de fibra na alimentação. Por quê? Porque nós temos no nosso estômago, temos em todo o aparelho digestivo, receptores que detectam o volume. Mas esse receptor não detecta peso. Isso quer dizer que você pode ter uma comida muito pesada, com pouca fibra, e esses receptores não vão detectar volume e não vão estimular o cérebro a desencadear o reflexo da saciedade. Deu para entender? Ou não? Sim? Vamos dizer que você coma arroz, batata fritas e um bife. É uma comida pesada, mas ela não tem o quê? Ela não tem volume, não tem fibras. E quando ela chega pesada e começa a passar pelo trato digestivo, ela não tem volume, e o que acontece? Não vai desencadear o reflexo da saciedade e você tem vontade de comer mais. Então, esse é o problema. Quando você come alimentos que tenham bastante fibras, quando esses alimentos chegam, por exemplo, no estômago, os receptores de volume começam a estimular já o quê? O centro da saciedade do cérebro dizendo, nós temos volume suficiente. Nós temos volume suficiente. Então o cérebro começa a desencadear também o quê? O reflexo da saciedade. Então o segundo passo é fazer o quê? Aumentar a quantidade de fibras. Como eu posso aumentar a quantidade de fibras na minha alimentação? Quais são os alimentos que têm fibras? Hã? Todos os produtos integrais, as verduras e algumas frutas. Não é verdade? Então, pelo menos 1/3 desses alimentos deveriam fazer parte da nossa alimentação. Pelo menos 1/3, mínimo. E amanhã eu vou dar um teste aqui para vocês, para que vocês possam realmente fazer uma avaliação de como está o estilo de vida e fazer um autodiagnóstico. Então, esse é o segundo passo. Terceiro passo para se evitar comer muito, que está relacionado com o terceiro, é evitar os produtos o quê? Refinados, que são as chamadas calorias vazias. Por que os produtos refinados fazem com que as pessoas comam com mais frequência? E aqui nós temos porque eles não têm fibra, que é digamos assim, uma razão, e a segunda razão, uma razão metabólica. Por exemplo, você come arroz branco, você come pão branco. Quando você come, isso são açúcares simples. Isso passa muito rapidamente para a corrente sanguínea. O que acontece com o seu nível de glicose? Ele vai lá em cima. Então, você tem momentaneamente aquela sensação, né, de bem-estar. Só que o pâncreas vê que a glicemia está aumentando muito rapidamente, as células betas do pâncreas começam a produzir o quê? Insulina, e produz em grande quantidade. E 1h30, 2h30, aquela quantidade de insulina, o que faz com a glicose? Limpa do sangue, você entra em quê? Uma hipoglicemia. E assim você fica oscilando. Dentro de 2 horas você quer voltar a comer. E o que acontece? Você vai ter o hiperinsulinismo e a tendência da insulina no nosso organismo, o que é? Armazenar o quê? Energia. Deu para entender ou não? A insulina, ela vai armazenar energia. Quanto mais insulina você tiver na corrente sanguínea por período maior de tempo, mais o seu corpo vai fazer o quê? Armazenar energia. Essa é a razão pelas quais deveríamos evitar os produtos refinados. Por que não acontece com o produto integral, por exemplo? Por que não acontece?
Porque o produto tem fibras, e as fibras faz com que o trajeto desse alimento seja mais lento através do tubo digestivo e que seja eliminado mais lentamente o quê? A glicose, e a glicemia não chega a um pico muito alto em um intervalo muito curto de tempo. Então, não desencadeia a produção excessiva de insulina. Você não fica com hiperinsulinismo. E o hiperinsulinismo é a primeira porta para quê? Para a diabetes. Então, esse é o segundo ponto. Primeiro, mastigar bem os alimentos. Segundo, mais fibras na dieta. E outro, que é um problema não só daqueles que querem perder peso, mas de todos, mas principalmente afeta aqueles que querem perder peso ou manter o peso, ou que são metabolizadores lentos, é excesso de alimentos cozidos. Tem pessoas que só comem alimentos cozidos. E os alimentos cozidos, nosso corpo não reconhece como sendo nosso. Toda vez que você come arroz, feijão e batata frita e não inclui nada que esteja cru na alimentação, existe uma resposta alérgica no seu sistema. É o que nós chamamos de leucocitose digestiva. Em Loma Linda, eles fizeram uma experiência. A um grupo de pessoas, eles deram alimentos somente cozidos. Verificaram e viram que os leucócitos estavam quadruplicados como se fosse uma reação alérgica. Leucócitos são células de defesa do corpo. Ao segundo grupo, deram alimentos somente crus. Tiraram a amostra de sangue e não verificaram a leucocitose digestiva, essa alergia. E ao terceiro grupo, deram uma mistura de alimentos cozidos com alimentos crus. E o que eles verificaram? Que esses que receberam também a dieta mista não apresentavam o quê? A leucocitose digestiva. Então estavam pensando, o que produz essa leucocitose digestiva? Por que o ser humano tem alergia a alimentos puramente cozidos? Por que será? Porque quando nós fomos criados, nós não fomos criados para comer alimentos cozidos, originalmente. Então, na memória do nosso sistema imunológico, alimentos cozidos não existe. Ele não identifica. Mas você vai pensar, como é que eu posso comer feijão cru? Esses alimentos, antes do dilúvio, eles tinham uma consistência muito mais macia do que hoje. Depois que mudou o clima no ambiente do planeta, Deus já tinha colocado na informação genética, principalmente dos cereais, para que quando mudasse o clima do planeta, eles pudessem perder água para o ambiente, perdendo água para o ambiente, esses alimentos poderiam ser preservados por meses. Há séculos atrás, por exemplo, não se contava com geladeira para preservar alimentos. Se não fosse essa propriedade de os alimentos perderem água para o ambiente, a humanidade estaria em apuro, como eles iam preservar alimentos? Então, com a mudança no clima do planeta, esses alimentos começaram, por exemplo, você colhe uma espiga de milho, ela está bem macia, você debulha e coloca no sol. Quando você coloca no sol, o que acontece? O sol faz com que ela perca o quê? Água. E ela endurece. E ela dura, você pode preservar o milho por quanto tempo? Por meses. E assim acontece com trigo, e assim acontece com arroz. Então, na nossa memória imunológica, criada por Deus, alimentos cozidos não faz parte de nós. É como se nós recusássemos. É uma resposta alérgica. Mas nós temos que comer os alimentos cozidos pelas razões pela qual falei para vocês. Agora, o que diz para o nosso corpo se o alimento está cru ou cozido? Uma boa pergunta, não é verdade? Como é que ele sabe? É muito simples. É a presença de enzimas vivas. Quando você coloca um alimento na boca, que sua boca não detecta a presença de enzimas vivas, automaticamente desencadeia-se um processo alérgico, como se aquilo fosse algo estranho ao seu corpo. Quando comemos alimentos cozidos, o que acontece com as enzimas?
elas se desnaturam. Desnaturando, ela perdeu a sua função. Quando a comemos, o corpo não detecta a presença dessas enzimas vivas e desencadeia o processo de reação alérgica. O que eu deveria fazer, então? Evitar comer alimentos cozidos? O que eu deveria fazer? Jamais comer algum alimento cozido se não for acompanhado com alimento o quê? Cru. Para evitar essa famosa leucocitose digestiva. Agora, imagine as pessoas comendo alimentos crus e toda vez que come alimentos crus, seu sistema imunológico entra em ação. O que está acontecendo com o sistema imunológico? Está chegando a exaustão? Somente por comer alimentos cozidos, estamos fazendo com que o nosso sistema imunológico seja a exaustão, porque ele está sempre ativado. E aí nós podemos explicar porque algum sistema imunológico fica louco, começa a ter alergias às coisas mais inusitadas. Estamos mais predispostos a gripes e a uma constelação de outras enfermidades que é provocada por anticorpos, por bactérias, vírus ou fungos, que supostamente nosso sistema imunológico está preparado para poder enfrentar. Mesmo os cânceres, mesmo os tumores, uma pessoa que tem um sistema imunológico funcionando, ela está imunizada não somente contra enfermidades infecciosas, ela está imunizada contra a presença de tumores. Quando uma pessoa chega a desenvolver um tumor, é porque houve falha em 4 sistemas que nós temos dentro do corpo de defesa para evitar a apresentação de tumores. Por exemplo, nós temos os linfócitos T, por exemplo, que estão em todos os tecidos do corpo. O que eles estão fazendo nos tecidos do corpo? Eles estão verificando que cada célula que se divide, se ela tem um código genético adequado para aquele tecido. É como se fosse o FBI, pedindo a documentação. Se apresenta uma célula com uma modificação no seu código genético, sabe o que o linfócito T faz? Ele coloca uma marca. E aquela é a marca para morrer. Aí vem os macrófagos, ou macrofages, que são os lixeiros do organismo. Os macrófagos, eles eliminam do nosso corpo colesterol. Pessoas que desenvolvem hipercolesterolemia é porque está com falha também no sistema de macrofágio, porque eles devoram. E você, quando olha os macrófagos no microscópio, que comeram muita gordura, eles parecem espumas. Tanto é que em patologia nós chamamos de foam cell, de células em forma de espuma, porque eles estão lotados de colesterol. Então, eles ajudam a controlar o nível do colesterol também. Então, eles veem aquelas células que estão marcadas, o que eles fazem? Eles devoram e digerem. Então, são vários sistemas que nós temos dentro do corpo para poder nos proteger das enfermidades. Mas, ao comermos uma alimentação inadequada, ao comermos alimentos puramente cozidos, nós estamos cansando o nosso sistema imunológico e o que acontece? Os linfócitos T são produzidos pelo timo. Os linfócitos B são produzidos, as células B por onde? Pelo bone marrow. Imagine a cada momento sua medula tem que estar produzindo e multiplicando para um inimigo que não existe. E quando se apresenta realmente uma mensagem, um inimigo, o que acontece? Seu sistema imunológico está cansado e aí ficamos predispostos a essa constelação de enfermidades, tanto infecciosas